Hi everyone, welcome to one more class of English for academic purposes. Então, nessa aula, a gente vai fazer uma revisão básica de alguns verbos e tempos verbais. Let's go? Então, o objetivo dessa aula é revisar alguns tempos verbais e estudar alguns verbos que vão ajudar vocês na produção de sentenças em inglês. Então, na semana passada, a gente estudou a estrutura básica de sentenças. A aula da semana passada vai ajudar tanto para a escrita quanto para a leitura, para que vocês possam reconhecer os elementos que se referem a passado, os elementos que se referem a futuro dentro de um texto. A aula de hoje, ela vai ser bastante importante para a parte de escrita em inglês, ok? Então, let's go. A gente vai começar pelo clássico, né? Verb to be. Todo mundo já estudou, todo mundo já ouviu falar, mas às vezes é difícil de memorizar. E é muito importante que vocês memorizem este verbo, tá? Os pronouns a gente já trabalhou, os pronomes a gente já viu na semana passada. E o que a gente vai trabalhar um pouquinho agora é o verb to be, que significa ser ou estar. Então, a gente vai utilizar o verb to be somente quando nós tivermos sentenças em que a gente se refira a ações ao sentido de ser e estar. Eu sou uma professora. I am a teacher. Ela é feliz. She is happy. Nós estamos cansados. We are tired. Então, a gente vai utilizar o verbo to be neste sentido, tá? Eu sou ou eu estou. I am a teacher. Eu sou uma professora. Eu estou feliz. I am happy, tá? Em outros sentidos, não se usa verbo to be, ok? Os pronouns, então, a gente já viu. A gente tem essa conjugação aqui, que é a do verbo to be do presente, né? Que foi esses exemplos também que eu dei para vocês. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, we are, tá? Perdão, aqui era they are, ficou um errinho aqui nessa tabela, tá? They are, eles são, tá? Então, a gente tem I am, eu sou, ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, é ou está. We are, nós somos ou estamos. You are, vocês são ou estão. E aqui, they are, que é aquele da semana passada que a gente estudou, eles ou elas são ou estão. Ok? Então, ai, teacher, mas eu já estudei isso, mas eu não consigo memorizar. Precisa memorizar. Vai ler, assiste vídeo complementar, anota, I am, you are, he is, she is, it is, repete, we are, you are, they are, até memorizar. Tá? Essa conjugação aqui é essencial para a escrita básica em inglês, tá? E eu trouxe aqui a do passado também, para que vocês também possam reconhecer em textos. Então, se vocês olharem o was e o were, que vocês possam reconhecer e saber, é verbo to be e é no passado. Tá? Talvez vão utilizar menos na hora de escrever sentença simples, porque é um pouquinho mais complexo a trazer o passado, mas é importante vocês conhecerem mesmo assim para reconhecer em textos. Então, com I, eu vou usar I was. I was a teacher in the past, for example. Eu era uma professora, mas agora eu não sou mais, tá? Por exemplo, I was. You were. Você era ou estava. You were here yesterday. Você estava aqui ontem, tá? Mas você não está mais. He was, she was, it was. He was, ele era ou estava. She was, era ou estava. It was, era ou estava, tá? Então, he was my friend. Ele era meu amigo, mas não é mais. A mesma coisa, she was my friend. Ela era minha amiga, mas não é mais. It was good. Foi bom, era bom, foi bom. À noite, eu estou falando de uma festa, por exemplo, que eu fui ontem. It was good, né? Foi boa. Mas já acabou. We were, nós éramos ou estávamos. You were, vocês eram ou estavam. E they were, eles ou elas eram e estavam. Tá? Então, essa é a conjugação do past, do passado. Então, a gente trouxe alguns outros exemplos. I am a student. He is there.
We are happy. Eu sou um estudante. Ele está lá. Nós estamos felizes. Tá? Então, isso aqui é na afirmativa. Na negativa, no caso do verbo to be, ele é um verbo diferente. Por isso que a gente estuda ele na escola. Tá? Ele é um verbo diferentão, costumo falar assim. Ele não utiliza nenhum auxiliar. Tá? Ele mesmo por si só se basta. Enquanto a maioria dos verbos, como a gente viu na semana passada, vão utilizar algum auxiliar na negativa ou na interrogativa, no caso do verbo to be, ele é independente, tá? Então, como é que vai ficar? I am not a student. I am not a student. Eu não sou um estudante. He isn't there. Ele não está lá. Já olhei, ele não está lá. We aren't happy. Nós não estamos felizes. Ok? Então, aqui a gente tem a abreviação isn't, aren't. Eu poderia colocar is not ou are not também, tanto faz. Lembrando que a abreviação ela é bem mais comum na sala, no dia a dia, tá? Are you a student? Is he there? Are they happy? Então, o que acontece na pergunta, né? Como o verbo to be ele não utiliza nenhum auxiliar, a não ser ele mesmo, ele vai trazer a conjugação do próprio verbo para frente para fazer a pergunta. Então, eu tenho you, eu sei que you é you are, a gente viu lá na tabela. Are you a student? Você é um estudante? Eu sei que he é is, quero fazer uma pergunta para saber se ele está lá. Is he there? Ele está lá? Vou trazer o is para frente. E a mesma coisa aqui com are. Are they happy? Eles estão felizes? Eu não sei, né? Então, eu estou fazendo uma pergunta. Vejam que eu optei por trocar perdão, o we pelo they, porque a gente geralmente não se faz pergunta, né? Nós estamos felizes, às vezes pode ser que faça, né? É um momento filosófico. Mas, em geral, a gente faz pergunta para outras pessoas. Então, isso aqui. Estudem essas sentenças aqui, prestem bastante atenção que elas vão ajudar vocês a criarem as sentenças de vocês. E aqui eu trouxe os mesmos exemplos, só que passando para o passado. I was a student. Eu fui uma aluna, não sou mais. He was there. Ele estava lá, não está mais. We were happy. Nós éramos felizes, nós não somos mais. I was not a student. Eu não fui um estudante, não era. He wasn't there. Ele não estava lá. We weren't happy. Nós não fomos felizes. Nós não éramos felizes. Were you a student? Você foi um aluno? Was he there? Ele estava lá? Were they happy? Eles estavam felizes? Então vejam que a estrutura é a mesma, né? O sujeito, aí o verbo que vai seguir a conjunção de acordo com a pessoa e de acordo com o tempo verbal, aqui presente e aqui passado. E a gente vai acrescentar o not na negativa e vai trazer essa conjugação do verbo para frente, na pergunta. Ok? É fácil. Às vezes pode ser um pouquinho chatinho, né? Mas é só dar uma estudadinha que vocês pegam. E agora a gente vai falar de um outro tempo verbal que é importante, que é básico, que também vai ajudar vocês fazerem sentenças em inglês, tá? Na verdade, a gente falou de dois aqui, de um verbo e de dois tempos verbais, presente e passado, com o verbo to be. E agora a gente vai focar somente no presente com outros verbos que não o verbo to be, ok? As sentenças no presente em inglês, no presente simples em inglês, são utilizadas quando queremos falar de hábitos cotidianos, fatos, opiniões e ações do dia a dia. Ela possui a mesma forma do infinitivo sem o to. Na terceira pessoa do singular é adicionado o s. Por exemplo, então, presente simples a gente usa para falar do que é fato, do que é cotidiano, assim como no português, né? Ações que estão ocorrendo, que ocorrem no momento presente. I like popcorn. Sei lá, eu gosto de pipoca, é um fato, né? I like popcorn. Então, eu vou usar presente simples. E aí a gente tem a regrinha da terceira pessoa, que é he, she, it, que precisamos adicionar o s. Por exemplo, o verbo to study, esse to study aqui é um infinitivo, estudar. Como que eu conjugo ele no presente simples? I study, you study, he, she or it studies,
we, you, they study. Tá? Então, só vai mudar para essas 3 pessoas, he, she, it. Os demais fica exatamente igual. Fácil, né? Bem mais fácil que português. Eu estudo, você estuda, ele, ela ou isso, não tem muito como isso estudar, mas só para vocês saberem, estuda. Então, tem esse, tira o Y e acrescenta IES. Nós, vocês e eles ou elas estudam. Ok? Outros exemplos, com o verbo to read, que é ler. I read books. Eu leio livros. He reads books. Ele lê livros. Tá? Então, só tem essa alteração do S com o he. He, she, it. To work. I work at the bank. She works at the fire department. Eu trabalho no banco. Ela trabalha no corpo de bombeiros. Tá? Fire department, a gente pode traduzir como corpo de bombeiros. To go. E aí a gente tem algumas regrinhas que a gente vai aprendendo com a prática, tá? Não se preocupem em decorar as regrinhas, se preocupem em saber a regra geral do S, tá? Se vocês errarem porque não colocou o E ou não tirou o Y, pelo menos eu vou saber que vocês entenderam que tem o S, tá? No caso, em verbos terminados com o, a gente não coloca só o S porque ficaria feio, né? Aí a gente coloca ES para os pronomes he, she, it. Lembra, só vai ter alteração no presente simples he, she, it. Os outros permanecem iguais. We go to the university every day. Nós vamos para a universidade todo dia. He goes to the university every day. Ele vai para a universidade todo dia. Então, he goes. Como só o S ficaria esquisito, a gente coloca ES para verbos terminados em O. To study a gente já viu, e a regrinha é verbos terminados em consoante mais Y devem tirar o Y e acrescentar IES, porque senão ficaria esquisito também. De novo, para os pronomes he, she, it. You study law. Você estuda direito. She studies law. Ela estuda direito. Ok? Dei uma estudada nesses verbos aqui que vocês já vão conseguir fazer várias sentenças a partir deles. No caso da negativa, a gente já falou que a gente usa o do no presente simples. Aí a gente vai utilizar o do para todas as pessoas, com exceção de he, she, it. He, she, it, eu vou usar does, tá? Então, for example, I do not work. Eu não trabalho. Eu posso também falar da forma contraída. I don't work. Eu não trabalho. Agora, se fosse para he, she, it, eu teria que utilizar he does not work. Ele não trabalha. She does not work. Ela não trabalha. Ou it does not work. Quando eu uso com o it, como coisas não trabalham, somente seres humanos trabalham, né? A gente tem o sentido de funcionar. Então, se eu estou falando de um computer, por exemplo, de um computador, e eu falo it does not work, quer dizer, não funciona. O computador não está funcionando, não funciona. Ok? E aí a mesma situação para sentenças interrogativas que a gente já viu na semana passada, de colocar o auxiliar na frente. Aí lembrar que o auxiliar do presente simples é o do e o does, e o does eu só uso para he, she, it. Does he sing? Do you sing? Ele canta? Você canta? Ok? E agora a gente vai para uma prática, writing practice, que eu quero que vocês façam. Com base no que você aprendeu, passe as sentenças abaixo para o inglês, sem a ajuda do dicionário ou tradutor, tá? Pode ser que vocês cometam alguns errinhos, mas tá tudo bem, faz parte do processo de aprender, tá? Mas eu quero que vocês sejam honestos e tentem de fato fazer. Eu coloquei aqui umas keywords para vocês lembrarem do A, aluno, student, firefighter, né? Coloquei books, essas palavrinhas que estão parte da sentença. O que não está aqui são os verbos que a gente estudou, e a questão de quando que vou ter S, não vou ter S, está na negativa, está na pergunta. A gente, na verdade, não tem nenhuma pergunta, então é mais fácil. Eu sou um aluno, ela é uma bombeira, nós lemos livros, eles vão para o corpo de bombeiros todo dia, ele estuda sistemas de informação. Ó, sistemas de informação está aqui, ó. Information Technology, Everyday, todo dia. Fire Department, corpo de bombeiros.
Books, livros, firefighter, bombeiro, student e A. Então anotam, façam, escrevam aí como vocês acham que é a partir da nossa aula, que eu já vou passar o feedback, tá? Se precisar, volta no slide, pausa o vídeo, faz com calma, ok? Vamos ver as respostas, então. Vocês conseguiram acertar. Vamos ver lá a primeira. I am a student. Eu sou um estudante. Fácil, né? I am a student. Verbo to be, eu sou. Ok? Ela é uma bombeira. She is a firefighter. Ela é bombeira. She is a firefighter. Lembrando que antes de profissões, né, situações, eu preciso do A em inglês. Então, essas duas primeiras aqui, a gente tinha verbo to be, tá? Nós lemos livros. We read books. Simples. We read books. Ok? Sem S, nós, tranquilo. Eles vão para o corpo de bombeiro todo dia. They go to the fire department every day. Fire department every day estava aqui. Eles vão. Também não tem S, eles. Eles ou elas, né? Uma observação, quando tiver o go, eu sempre go to, eu sempre vou para algum lugar. Então, a preposição que a gente vai usar muitas vezes junto com o go é go to the taraná. Mas isso aqui, se vocês não acertaram, não tem problema não. O que eu quero é mesmo a estrutura mais geral. E a última, he studies information technology. Ele estuda sistemas de informação, tecnologia da informação. He studies, só que o IES, tá? Porque a gente tem he. E é isso então, pessoal. Thank you very much and see you. Bye!